Olá, graça e paz. Estou aqui para conversarmos sobre o nosso pequeno grupo de número 195, que aconteceu de 23 a 27 de outubro, com o tema crescimento. Naquela oportunidade, nós tivemos o quebra-gelo falando sobre alguma vez você plantou algo? Como foi acompanhar o crescimento dessa planta e como ela está hoje? E como propósito, voltamos a ser lembrados para estarmos orando pelos nossos amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de escola, para estarmos orando pela vida deles, aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Tempo de crescimento. Quando nascemos, somos totalmente dependentes, mas à medida que o tempo passa, é natural que cresçamos e nos tornemos cada vez mais independentes. Deus quer que cresçamos espiritualmente. Infelizmente, muitas pessoas envelhecem sem crescer. Crescimento espiritual não é algo automático. É preciso que haja um crescimento voluntário. Então, aceitar Jesus, se converter e frequentar a igreja não é o suficiente para que aconteça um crescimento espiritual em nossas vidas. Precisamos ficar atento a isso, principalmente nós que já temos vários anos de cristianismo, de crentes. O primeiro texto diz assim, 1 Samuel 2:26. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Olha que interessante. Aí no capítulo 3, no versículo 10, diz assim: O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel, ainda menino, ouvia a Deus e continuou a fazê-lo mesmo quando cresceu. A pergunta para nós hoje é: nós temos ouvido a voz de Deus? Deus tem falado conosco? Deus tem se revelado às nossas vidas? Lucas capítulo 1, versículo 8, o menino João Batista crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até aparecer publicamente em Israel. Temos 3 perguntas interessantes aqui. Que situações de deserto você enfrentou em sua vida? Você superou essas situações? Como o sofrimento ajudou você a crescer, né? Se estamos num deserto, né? E como podemos crescer e nos fortalecer em espírito? Irmãos, quando Jesus se preparou para o ministério dele, antes de ser tentado, ele orou. Então nós vamos nos preparar espiritualmente, irmãos, orando, jejuando, estudando a palavra de Deus. Assim, nós vamos nos fortalecer espiritualmente. E claro, estarmos em comunhão com os irmãos, com a igreja, que também vai nos fortalecer. Lucas 2:41 diz: O menino Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. 1 Tessalonicenses 1:3 diz: Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo,
porque a fé de vocês cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de vocês uns pelos outros. Irmãos, muito interessante. O amor é um dos sinais de crescimento espiritual. Quando o amor entre os irmãos, quando o nosso amor pelo próximo começa a aparecer, então nós estamos começando a perceber um crescimento espiritual em nossa vida e na nossa comunidade também. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Rejeitar as coisas infantis é sinal de amadurecimento espiritual. O que deixamos para trás quando amadurecemos? Então, algumas crendices, misticismos, coisas sem valor, que muitas pessoas dão tanto valor, às vezes um comentário de algum irmão mal feito, às vezes alguma situação que passou na igreja, às vezes alguma coisinha assim, basta para que essa pessoa se afaste de Deus, basta para que essa pessoa fale mal da comunidade de Deus. Então isso é uma mostra de que a pessoa ainda não está preparada, não está crescendo espiritualmente. Irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal. Sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Isso está lá em 1 Coríntios 14, 20. Então, precisamos ter uma mudança nas nossas atitudes. O crescimento espiritual vai trazer um equilíbrio para a vida do cristão. E para finalizarmos, Efésios capítulo 4, versículos 13 e um pedacinho do 14 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogado para lá e para cá. Crescer não é tão fácil assim. O que Deus espera de nós, como adultos, na fé, é que a gente não tenha mais dúvidas, que a gente conheça a palavra de Deus, que a gente tenha convicção, firmeza naquilo que nós cremos e vivemos. E quando nós atingirmos isso, não seremos mais atingidos por crendices, por doutrinas falsas, por coisinhas que nos afastam de Deus, que nos separam do Senhor. Não. Aí nós vamos andar num caminho como crentes cristãos fortes. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos crescer espiritualmente. Deus abençoe a vida de todos.